Há pessoas que dizem, eu não sou antissemita, sou antisionista, ou seja, eu não odeio os judeus. Não, eu só sou contra o Estado de Israel. Ser antisionista é ser antissemita, é a mesma coisa. Mas dizem coisas como, não, olha, Feliz Hanukkah, e em todos esses grupos antissemitas escrevem tipo, não, olha, aos judeus, Feliz Hanukkah. Mas vocês sabem o que se comemora no Hanukkah? Antes de falar sobre o que se comemora no Hanukkah, quero que a gente leia essa citação. É uma frase que quero que vocês adivinhem quem foi que disse. E diz o seguinte: não ocupamos nenhuma terra que não seja nossa, nem roubamos o que é dos outros. O que fizemos foi recuperar os lugares que nossos antepassados nos deixaram, porque por um tempo estiveram sob o poder dos nossos inimigos. A única coisa que fizemos foi aproveitar o momento favorável para recuperá-los. Isso foi dito por um judeu. Que judeu disse isso? Vamos ver algumas das possíveis opções. A. David Ben-Gurion. B. Benjamin Netanyahu. C. Golda Meir. Nos comentários, quero que me digam sua resposta e a resposta vai para a Caosfera. Também vi mais acima e foi Shimon o Macabeu. Shimon o Macabeu. Shimon a Macabeu em hebraico. Não tenho a foto dele, mas trouxe uma das moedas do reino. Já Asmoneu, que foi um reino judeu que conseguiu vencer a ocupação grega, que estava aqui, os Seleucidas. Esta frase está no livro de 1 Macabeus, capítulo 15. Leiam vocês, Simão, o Macabeu, respondeu. Ali ele está falando com o emissário de Antíoco, que eu lembro a vocês. O contexto é que os gregos na época, desde a época de Alexandre o Grande, conquistaram esta terra, que eles lutaram contra os persas. E durante esse período, desde 333 a.C., esta terra foi governada pelos gregos, que depois se divide. O reino de Alexandre, o Grande, e um fica neste reino, primeiro com os Ptolomeus e depois com os Seleucidas, mas depois os Macabeus, dizendo que a luta que eles estão fazendo, os judeus, os Macabeus são judeus. São os sacerdotes que se levantaram na liderança para se rebelar contra os gregos e libertar a Judéia das mãos da ocupação seleucida. Então, quando os Seleucidas reclamam com Simão, o Macabeu perguntam: Ei, por que você está fazendo isso? Você está roubando nossas terras? Judeu ocupante. E o que Simão responde? Desculpa, vocês que vieram da Grécia vêm aqui, diz Alexandre, o Grande que veio, vocês nem sabem da Macedônia. Vem dizer para nós, judeus, que somos ocupantes. Aqui estão os da Península Arábica, que vieram no século VII, vão dizer para a gente que estamos ocupando nossa terra, e Simão, o Macabeu, diz: esta é a nossa terra, e de fato, os Macabeus libertam a terra de Israel. Só para curiosidade, esta é a moeda encontrada, há muitas que foram achadas assim da época dos Macabeus, e esta é uma delas. E esta é uma moeda moderna do Estado de Israel. Esta é uma moeda de 10 agorote, tem um valor muito pequeno. Mas para vocês verem que Israel, nós voltamos, renascemos das cinzas. Ame Israel, Shai. Nós somos constantemente acusados de que vocês ocupam isso ou aquilo. A realidade é que o ethos de que o povo judeu quer voltar para a nossa terra é uma ideia milenar. No Tanakh, a maior aspiração judaica depois do exílio e até durante a saída do Egito é chegar à terra de Israel. Depois, o exílio, como dizem os profetas, será reunido dos exílios e novamente voltarão para sua terra, e é a herança que Deus lhes deu. Então, não é algo novo quando esses grupos antissemita e antisionistas, que na verdade são a mesma coisa, judeófobos que odeiam os judeus. E, por exemplo, como se chama, tem um grupo universitário que é um grupo universitário de judeus contra a ocupação na Palestina. É como eles se nomeiam e o que divulgam em seus anúncios. Feliz Hanukkah, desejamos a vocês e somos contra Israel. Como é que vão desejar Feliz Hanukkah aos judeus se Hanukkah fala? Esse é o ponto do Hanukkah. Os judeus têm independência em Israel. O que celebramos no Hanukkah é que os Macabeus libertaram a terra de Israel e conquistaram a independência nacional. Esse é, de fato, o que celebramos no Hanukkah. Além disso, qualquer um que pegar um livro de orações judaicas, um Sidur, e ler qual é a oração que nós, judeus, fazemos durante a festa de Hanukkah. É aquela pelos milagres que ele fez por nós e pelas guerras em que fomos poucos contra muitos, porque nós, judeus, éramos muito poucos contra todo o império. Seleucida, que hoje em dia é muito parecido. Todos esses 7 frontes, o pequeno Israel, contra a opinião pública, contra todos esses países enormes em todo o Oriente Médio, tentando acabar com Israel.
que Hashem nos dá a força, nós vencemos. Quero mostrar para vocês um dado curioso, muito interessante, e é que durante a Segunda Guerra, os nazistas, e isso está em um dos meios de comunicação dos alemães. 14 de junho de 1944, em plena Segunda Guerra Mundial. Eles acusavam os aliados, ou seja, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, chamavam eles de terroristas. Então, o que faziam os jornais nazistas era divulgar propaganda anti-ocidental. Diziam, não olhem, estão atacando a população alemã, são terroristas. Diziam que os estadunidenses, os britânicos que estão tentando lutar contra a Alemanha, os nazistas, são terroristas. Roosevelt e todas essas quadrilhas aéreas, eles chamavam a Força Aérea Britânica de quadrilhas aéreas, ou seja, os tais terroristas. E essa é a mesma narrativa hoje em dia. Dizem, não olhem, os judeus são os maus e tudo o que fazem, mas a nossa guerra é justa. É exatamente a mesma coisa. Nazistas modernos tentaram nos derrubar, falharam e agora reclamam. Quando Israel, estamos nos defendendo, recuperando nossos sequestrados, ainda resta um sequestrado que, graças a Hashem, seu corpo volte, ele não está vivo, mas graças a Hashem que em breve volte. E até que isso não aconteça, eu acho que não deve haver nenhum descanso, e mesmo até que Hamas não entregue suas armas, não deve haver nenhum descanso. Quero mostrar para vocês outro dado interessantíssimo, e isso é uma Januquiá em linhas gerais. No Chanuká, nós acendemos velas lembrando o milagre que Hashem fez para nós, de que o povo judeu conseguiu vencer na guerra e assim recuperar nossa terra. E a cada noite, durante 8 noites, acendemos uma vela e fazemos isso. Em algo que se chama Januquiá, que é um candelabro, vou mostrar para vocês uma das minhas Januquiot. Esta é uma das minhas Januquiot, que são os macabeus acendendo com o azeite. Muito interessante, é muito bonita, essa é a herança do meu pai e assim por diante. Mas o que há em Sderot, que é uma cidade no sul de Israel, que aparentemente é a cidade mais bombardeada do mundo? Vocês sabiam que a cidade Top, uma das cidades mais bombardeadas do planeta, fica em Israel e se chama Sderot? Sderot é uma das cidades onde durante décadas essa organização terrorista Hamas tem disparado contra a população civil israelense. E, de fato, foi tanto que foi para proteger Sderot que Israel desenvolveu o sistema Domo de Ferro. É por isso que ele foi desenvolvido por causa de Sderot, pois Sderot é um dos lugares centrais de Sderot. Eles fizeram uma Chanuquiá, ou seja, um candelabro de Chanuká como este, para acender as velas de Chanuká, mas feito com os corpos. Com os tubos dos mísseis que foram disparados pelo Hamas, esses são chamados de Kazan. É assim que esse tipo de míssil é chamado. E vocês sabem do que eles são feitos? Esses mísseis são feitos de ajuda humanitária. Quando se enviam tubos para transportar água, como se chama? Tubulações de aquedutos, sabem o que eles fazem? Os habitantes de Gaza cortam os canos que recebem como ajuda humanitária. E, em vez de instalá-los para ter aqueduto e água potável, e que, quando chover, não fique tudo alagado, ao invés de construírem um aqueduto para evitar inundações nas casas, o que eles fazem é cortar para fabricar esses mísseis chamados Kazan, que são um dos mísseis caseiros. Proporção. Isso aqui vale algumas centenas de dólares, com a fabricação usando todos os materiais químicos que tem dentro para gerar propulsão e todas as cabeças de dinamite que tem para causar muito dano. Mas o que vale um de cúpula de ferro são algumas dezenas de milhares de dólares. Isso é só um exemplo de Israel. Estamos dispostos a investir para salvar nossa população, enquanto eles, quando têm dinheiro que o mundo lhes dá. Se tiver alguém da Espanha, levante a mão nos comentários. Os impostos de vocês, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, vão para o Hamas, que recebe ajuda humanitária e não a repassa à população. Não, mas sim cortar a ajuda humanitária e com isso criar mísseis para tentar fazer mal aos judeus. E nós criamos e construímos enquanto nossos inimigos destroem e se autodestroem. Porque, imaginem, chegam caminhões de ajuda humanitária para eles. E ao invés de fazer algo com isso, com os bilhões de dólares que receberam da Turquia, Catar, Irã, Europa, esse gás está cheio de bandeirinhas europeias. A Alemanha doou este hospital, a Austrália doou este centro esportivo, e embaixo deste hospital, deste centro esportivo, desta mesquita e de tudo isso, há túneis e há bases arquiterroristas onde eles fazem todos os seus ataques.
Então, o que eles fazem quando recebem essa ajuda humanitária é se autodestruir. Porque, vejam, usam ajuda humanitária para criar terror e tentar eliminar a população civil indiscriminadamente. E é só comparar as duas populações, eles transformam a ajuda humanitária em mísseis para tentar tirar a vida de pessoas. Nós investimos em tecnologia, anos, desenvolvimento é caro, e todo o sistema, as próprias baterias e a manutenção, investimos para fazer mísseis de interceptação. Quem é o país mau? O que destrói a ajuda humanitária destinada ao seu povo para lançar mísseis contra outro. Isso é uma violação de 2 crimes de guerra, ou a população fabrica mísseis para se defender e interceptar. Está claro quem está do lado certo da história? Vejo algumas pessoas no público que estão na Espanha. Então, sim, parte do dinheiro de vocês, do presidente Pedro Sánchez, que ainda não tínhamos mencionado na live, obviamente Pedro Sánchez enviou dinheiro. E agora está sendo investigado. Dos 50 milhões que ele enviou para, ou seja, dos seus impostos, queridos espanhóis, 50 que ele enviou para o Hamas. Então, enquanto nossos inimigos destroem, nós construímos, nós fazemos Jantillon, nós lidamos com o que há de mais sombrio no ser humano. Se é que os terroristas do Hamas ainda têm esse Selemenot como esse Sanches. Hashem criou o ser humano à sua imagem e semelhança, enquanto terroristas do Hamas agem em 7 de outubro. Na minha opinião, todos que participaram do 7 de outubro perderam sua imagem e semelhança. Essa é a minha opinião. Israel, nós pegamos essa escuridão, essa bestialidade desses caras e transformamos em luz. E essa é uma luz milenar que o povo de Israel acendeu nos momentos mais sombrios como este. Uma Hanukkah acesa durante a Segunda Guerra Mundial. Isso foi durante, ou seja, antes do clímax do Holocausto, e isso foi em uma janela de uma casa judaica. Como a luz eterna enfrenta a escuridão, que mesmo que a escuridão tenha nos causado muito dano, nós a vencemos. E isso é uma comparação. 1939, quando os nazistas estavam no poder na Segunda Guerra Mundial e acabaram. Isso é de alguns anos atrás, 2014, que Israel, com muito orgulho, acendemos nossa Hanukkah, onde nossos inimigos tentaram nos destruir. Nós nos levantamos. Olha, hoje em dia a Alemanha está terrível, hoje em dia a Alemanha está muito difícil, como o resto da Europa, Inglaterra, estão à beira do colapso, Bélgica, eu acho que já é caso perdido, França, ao que parece, é caso perdido, Espanha. Essas próximas eleições vão decidir tudo, e se a Europa começar a colapsar país por país... E na verdade vamos falar sobre a Eurovisão na próxima transmissão, Besat Hashem, que a Eurovisão é um concurso que agora estão tentando boicotar Israel. Depois vamos falar sobre isso, mas o que acontece na Europa começa rapidamente. O efeito dominó na América Latina. Então não se surpreendam quando também a ameaça que está corroendo também por dentro. E especialmente por dentro da Europa. Não se surpreendam ao ouvirem isso em seus bairros. Nos alto-falantes, um idioma que vocês não conhecem. E começam a ver na rua pessoas que não fazem parte da cultura de vocês, e começam a ver como as ruas se deterioram, ficam mais sujas, o crime aumenta, e o governo começa a justificar isso, se os governos que se alinham com eles são de esquerda, de um espectro amplo. Nem toda a esquerda é a favor disso, mas uma parte da esquerda tenta justificar sob a bandeira do multiculturalismo. Então, isso não está muito longe de vocês, certo? Por isso eu digo que Israel é o grande exemplo de como a luz pode vencer a escuridão. A luz vence, no fim das contas, a escuridão. Por isso eu recomendo ficar do lado de Israel. Sim, de qualquer forma, quero mostrar para vocês o último antes de encerrar essa transmissão. Este Rashi que diz assim, o primeiro Rashi da Torá. Por que a Torá começa com Bereshit, com o Gênesis? Porque se a Torá é um livro de mitzvot, de preceitos de lei, a Torá é a lei. Por que a Torá não começa falando de leis e começa falando da criação do mundo? Então, explica o nome de Rabi Yitzhak por quê. E entra um versículo dos Salmos de que com o poder, com a força, Koat Maasav Higuid Leamo, que com a força se toma a terra, que é uma herança para Israel, das nações. E diz, por que diz aqui Rashi? Ele diz em nome de Rabi Yitzhak, estamos falando de uma tradição muito antiga de milênio. Se as nações do mundo dissessem a Israel,
Vocês, Israel, são ladrões, são imperialistas, ocupantes, colonizadores, porque conquistaram a terra de 7 nações, sim, porque vocês ocupam a Palestina e vocês fazem um apartheid. E vocês, todas essas histórias, eles responderão. Toda a terra, perdoem, pertence a Hashem. Essa é a resposta que Israel dava. Toda a terra pertence a Hashem. Ele a criou e a deu a quem achou correto aos seus olhos. Pela sua vontade, ele a deu a eles e por eles, aos nossos inimigos ou às outras nações. Temporariamente, ele a deu e pela sua vontade a tirou deles e a deu para nós. Por isso, a Torá começa com o livro de Bereshit, porque a Torá vem nos dizer: Hashem criou o mundo, decide a quem dá a terra e a concedeu ao povo de Israel. E também nossos sábios sabiam que essa acusação existia, sabiam que ela estava latente. Na época de Shimon Macabe, de Simão, o Macabeu. Quando estamos falando do século II antes da Era Comum, durante a revolta dos Macabeus em Chanuká. Então, é claro que isso permanece latente até hoje, porque vocês sabem, esse mal se transforma, não acaba, apenas tem mutações modernas, mas a luz é eterna, a luz de Hashem. Por fim, convido vocês a participarem da minha comunidade Israel High, onde poderão interagir comigo. Onde há aulas, na verdade, hoje à noite temos uma aula com a comunidade Israel High sobre Hanukkah. Estão todos convidados a acessar o link na descrição e participar da comunidade. Um forte abraço, que Hashem lhes traga alegrias, abraço de Israel.